Bora, bora, guerreiros de Hortanos, bora, 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 bora. Fala galera, meu nome é João Flávio, sou professor de língua portuguesa e redação e hoje nós veremos uma matéria de extrema importância, uso do hífen. João, o uso do hífen tem a ver com o que? Tem a ver com ortografia, filho. Você tem que saber a ortografia oficial, você tem que saber o que é que mudou, o que é que perdeu o hífen, o que é que continua com o hífen. Então nós veremos isso hoje. Então vamos lá. Em se tratando de uso do hífen, considerando-se as normas, né, estabelecidas pelo novo acordo ortográfico, estão grafadas corretamente. O que é que você vai fazer aí, filho? Você vai circular a palavra corretamente, né, para marcar certa, né? Se quiser até escrever, né, marcar certa, para não haver erro. Marcar certa. João, como assim me ensina? Calma, filho. Olha aqui. Ó, no que diz respeito ao uso do hífen, vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Normalmente os opostos se atraem. Como assim, João? Quando eu tenho, por exemplo, assim, ó, presta atenção, ó. Eu tenho alto mais escola. Quando o prefixo termina com vogal aqui e a próxima palavra começa com vogal diferente, o que é que faz? Sem hífen, junta. Autoescola. João, não entendi. Extra mais oficial. Prefixo terminou com vogal, tá vendo? Começou com vogal diferente, os opostos se atraem, ficará como? Extra oficial, beleza? Agora os iguais se repelem, ó, micro mais ônibus. Como vai ficar? Micro-ônibus ou micro-ondas? Por que que ficou ônibus aqui, ó? Acertei ônibus aqui, viu? Tá bom, ônibus? Micro-ônibus. Por que que ficou separado? Porque aqui as letras são iguais. Ah, os iguais se repelem. Não entendi. Letras iguais. Letras iguais se separam. A regra é essa. Fechou? Letras diferentes se unem. Ah, menina, a letra ficou feia demais, mas tá bom. Então vamos lá. E isto é em se tratando de prefixo. Terminou com vogal, começou com vogal diferente, junta. Terminou com vogal, começou com vogal igual, separa. Fechou? João, não estou entendendo ainda. Calma. Isso aqui é uma regra. Qual que é a outra regra? Vou colocar logo outra regra para a gente responder a questão. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho alto mais sugestão. Eu tenho, presta atenção. Eu tenho, vamos pegar aqui, alto mais retrato. Ó que feiura que vai ficar. É feio, mas o feio também existe, viu? Ó, vou acertar aqui que a letra ficou feia demais. Alto retrato. Vai ficar assim, ó. Olha que feiura. Auto sugestão. Que feiura. Vai ficar como? Auto retrato. Juntando e dobrando a consoante. João, não entendi ainda. Vou explicar, filho. Presta atenção. Ó. Eu estou querendo dizer o seguinte. Presta atenção. Ó. O prefixo aqui é alto. O prefixo terminou com vogal. Tá vendo aqui? E a outra palavra começou com S. Aqui terminou com vogal e começou com R. O que é que vai acontecer? Quando o prefixo termina com vogal e a palavra após começa com R ou S, o que é que acontece? Não se usa hífen e a consoante é dobrada. Não entendi. Terminou com vogal. Com vogal. Mais R ou S. O que é que vai acontecer? Junta-se. Junta e dobra, né? Tô escrevendo assim para ficar mais fácil, viu? Vou apagar aqui e colocar a regrinha aqui, porque se você quiser acompanhar pelo slide aqui, ó. Vamos lá. Ó, vou colocar de forma bem resumida, ó. Vamos lá, ó.
Prefixo terminou com vogal. Com vogal. E vou colocar mais, viu? E depois. A, R ou S. O que vai acontecer? Junta e dobra a consoante. R ou S. Pegou um pedaço aqui da questão, mas tá bom. Só para ficar a regra aí. Prefixo terminou com vogal e depois a R ou S junta e dobra a consoante. R ou S. Beleza. Né? Ou melhor, você pode colocar aqui, ó, para ficar melhor ainda, ó. Junta e dobra. Aqui, ó, para ficar melhor. Junta e dobra. Aqui, ó. As consoantes R, S. Fechou? Então vamos lá. Não entendi, presta atenção. Quando o prefixo termina com vogal e a palavra após começa com R ou S, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que está escrito aqui? Junta e dobra as consoantes R, S. Fechou? Tá um pouco bagunçado aí, mas é para você entender. É só para deixar a regra aí, para que você entenda. Então vamos lá. Ó, João, então vamos ver aqui na letra A. Hiperrequintado. Espera aí, vamos ver. Presta atenção. O que eu disse aqui em relação à lei anterior, à regra anterior? Que letras iguais se separam. Tá escrito aqui, ó. Ó, letras iguais se separam. Letras diferentes se unem, né? Tá escrito aqui, ó. Letras iguais se separam, letras diferentes se unem. Hiper mais requintado. Você tem R e R aqui, ó. As letras são iguais. Então, neste caso aqui, o que é que vai acontecer? Né? Como que deveria ser? Deveria ser hiper requintado com hífen, né? Deveria ser hiper requintado. Porque as letras aqui são iguais. Fechou? Aqui está certo. Super. Não, errado, porque as letras aqui são iguais, ó. Vendo? Então, beleza. Tranquilo? Presta atenção aqui. Letras iguais se separam, letras diferentes se unem. O prefixo terminou com vogal. A palavra após começou com vogal diferente, junta. Terminou com vogal, começou com vogal igual, separa. Terminou com consoante, começou com consoante igual, separa. Agora, terminou com vogal, começou com R ou S, vai juntar e vai dobrar o R e o S. Fechou? Então vamos lá. Aeroespacial. Ó, vogal e vogal diferente, junta. Ah, pulei aqui, pulei a letra B. Antirreligioso, terminou com vogal, começou com R. O que vai acontecer, filho? Vai ficar como? Antirreligioso. Por quê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Prefixo terminou com vogal e depois a R ou S junta-se, né? E dobra as consoantes R e S. Eu coloquei com linguagem bem simples aqui, mas coloquei para você entender. Junta, né? Para você entender. Fechou? Contra-regra. Ó, terminou com vogal, começou com R, tinha que juntar e dobrar, né? Então está errado. Antessala. Terminou com vogal, ó. Ante. Aqui, ó. Terminou com vogal, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Ante. Começou com S. Vai dobrar. Antessala. Então aqui também está errado. Agora, aeroespacial. Vogais diferentes. Autoaprendizagem. Vogais diferentes. Autoestima. Vogais diferentes. Todas aqui estão corretas. Então a resposta é a letra C. Agora, João, por que a letra D está errada? Aqui, filho. Terminou com vogal, começou com R. Autorretrato fica junto. Aqui, ó. Tem que dobrar aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Autogestão junta, tá vendo? Autoestrada tá certo. Vogais diferentes.
Ô, João, mas guarda só não tinha que dobrar? Ixi, olha pra cá. João, você falou que quando termina com vogal e começa com R ou S, tem que dobrar. Não, não usa hífen, não. Junta e dobra. Guarda só terminou com vogal e começou com R. Presta atenção, filho. É quando o prefixo terminar com vogal. Autorretrato. Auto é prefixo. Por isso que dobrou o R. Antissocial. Anti é prefixo. Por isso que dobra o S. Antissocial é junto com dois S. Agora, guarda-sol, guarda-roupa. Guarda não é prefixo. Aí você tem uma palavra composta. Guarda, hífen, sol. Guarda, hífen, roupa. Então, neste caso aqui, ó, vamos lá. A palavra guarda aqui, ó, guarda, esta palavra não é prefixo. Ela possui uma significação sozinha, né? Agora, antes sozinho não tem tanto sentido. Antes é prefixo. Então, neste caso aí, ó, guarda-sol está certo. Auto está também está certo. O que está errado aqui é o quê? Autorretrato. Fechou? Vamos para número 2. Quanto ao emprego do if, de acordo com a ortografia oficial, assinale a alternativa correta. O que você vai fazer primeiramente? Você vai circular, marcar a certa, né? O prefixo co deve ser separado do hífen quando o segundo elemento iniciar com vogal. Vamos lá. Olha para cá. Existe uma regra específica para co. Normalmente, quando eu tenho vogais iguais, micro-ônibus, micro-ondas, né? Eu separo. Né? Micro-organismo tinha de ser separado. Só que a gramática já abunda você falar micro-organismo, né? Tirando um O aí, juntando tudo. Isso aí é uma exceção. Mas, normalmente, quando tem uma vogal e vem vogal igual, separa. Só que o prefixo co, ele é um prefixo que existe uma regra só para ele. Co se une às palavras. Por exemplo, copiloto, junto. Né? Eu tenho coordenação junta com O. O O, ele junta as palavras. Hoje eu não entendi. Aqui, ó. Pra você entender. Cooperação fica junto, ó. Cooperação fica tudo junto. Ele junta. Você tem cor mais réu. Cor mais réu. Né? Vai ficar como? Cor réu, dobrando, né? É porque o co, por exemplo, quando eu seja o autor, ele será o coautor. Ele vai me ajudar a fazer o texto, né? Eu sou o autor do texto. Ele vai ser o coautor. Cor réu, vai ajudar. Hoje vamos, então, junta. Ó, cooperação, mesmo as vogais sendo iguais, o co junta. O co mais operação. Ele se une aqui, ó. A vogal. Co junta. Né? Co, réu, vai juntar. Dobrou aí, né? Porque terminou com vogal e começou com R. Hoje aí, co mais habitação. Esse prefixo aqui ele tem uma particularidade, ó. Aqui, ó. Presta atenção. Co mais habitação. Ele suprime o H. Como é que vai ficar? Coabitação. Ele vai suprimir o H. João, o que eu entendi então? O co junta e suprime o H, né? Quando há o H. Fechou? Então vamos lá. O prefixo co deve ser separado por hífen quando o segundo elemento iniciar com vogal. Não, ele não deve ser separado. Ele se une à vogal. Mesmo tendo vogal igual. Existe uma regra específica para co. O hífen deve ser empregado nos nomes compostos. Ligado por preposição. Não. Quando eu falo pé de moleque aqui, ó. Ó. Ligado preposição. Perdeu o hífen, filho. Aqui, ó. Pé de moleque aqui, ó. Perdeu o hífen. Ligado preposição aqui, ó. Exemplo. Pé de moleque. Sem hífen agora. Mula sem cabeça. Sem hífen. João, como assim? Eu escrevi pé de moleque a vida toda com hífen. Você escreveu, mas agora é sem. Então, nomes compostos ligados por preposição, né? De ligação preposicionado. Sem hífen. Ó, pé de moleque, mula sem cabeça, sem hífen. Há exceções? Há. Pé de meia continua com hífen, que é uma exceção da língua portuguesa. Você tem, por exemplo, cor de rosa, né? Então, algumas expressões ainda não perderam o hífen. Ô, João, como que eu vou saber? Você vai estudar as exceções. Estou falando aqui algumas. Pé de meia, né? Cor de rosa. Agora, pé de moleque, mula sem cabeça, sem hífen. Fechou? Então, vamos lá. Os prefixos ex e vice devem ser separados por hífen? Sim, ué. Ex-namorado, lembra que é ex, né? Tem que ficar distante, já separa por hífen, ó. Ex-namorado, né?
vice-prefeito. Né? Sem hífen. Ou com hífen, né? Sem hífen é pé de moleque. Então aqui devem ser separados por hífen. Tá certo. Por enquanto é essa aqui a certa. Uai, por que que a D está errada? O hífen não deve ser empregado com prefixos tônicos. Ele deve ser, filho, ó. Quando eu falo pré-vestibular. Ó, ele é tônico o acento aqui, ó. Agora, se ele não for acentuado, preencher, né? Pre mais encher, né? Aí aqui não. Aí aqui vai ser como? Preencher, sem hífen. Porque ele não é acentuado. Ele tem de ser acentuado, ó. Se fosse pré-natal, com hífen. Pré deve ser acentuado. Pré-natal com hífen. Preencher, não. Pós também, quando é acentuado, né? Pós-graduação, né? Com hífen. Vice, com hífen. Ex, lembra que o ex tem que ficar distante. Ex-namorado, né? Ex-encosto, ex-demônio, né? Então, o que eu ensinei aqui até agora de hífen? Letras iguais. Os opostos se atraem, tá certo? Os iguais se repelem. Letras iguais se separam, né? R mais R, separa. Hiper requintado, separa. Quando eu falo micro-ônibus, separa. Agora, os opostos se atraem. Quando a letra for diferente, ficará igual. Terminou com o O, começou com A. Terminou com E, começou com A. Quando eu falo, por exemplo, assim, ó, autoescola. O prefixo terminou com O, né? Auto. Escola começou com E. Então vai se juntar. Os opostos se atraem. Os iguais se repelem. Quando o prefixo terminar com vogal e logo após começar com R, RS, né? O que vai fazer? RS vai juntar e vai dobrar o R e o S. Antirrábica, a vacina antirrábica, vai juntar e dobrar o R. Mas guarda-sol, guarda-roupa. Guarda não é prefixo, menino. É quando o prefixo terminar com vogal e a próxima palavra começar com R ou S. Vai juntar e dobrar. E o que é esse negócio do có? O có junta, filho. O có junta. O có junta. Beleza? Ele se junta a palavra se começar com vogal, ele vai juntar. E se houver H, vai suprimir o H. Então vamos lá. Vamos para a questão número 3. Indique a regra do hífen correspondente à palavra diga-nos. Contei-lhes, pulei-a. E aí? Tem um espaço aqui que eu vou explicar isso aí. Ó, quando eu falo dê-me um presente. Dê-me um presente. Eu não posso falar me dê, que eu não começo frase com ETC nos voos, né? Com pronome oblíquo. Ato, dê-me um presente. Isto aqui é um pronome oblíquo. Certo? Deu-se valor. Pronome oblíquo átomo aqui, ó. Então a regra aqui está aqui, ó. O hífen é usado para ligar pronomes oblíquos átomos a verbo. Certo. O hífen é usado em palavras compostas. Não, aqui essa regra aqui é dos pronomes átomos. O hífen é usado em palavras formadas com prefixos gregos. Não, não tem nada a ver com prefixo. Prefixo é quando eu tenho alto, ante, aqueles prefixos. Aqui não. Aqui é para quando eu coloco o pronome. Vamos mais, vamos mais. Não entendi, irmão. Calma, calma. Vamos lá. Ó. O hífen é usado em palavras prefixos. Não. O hífen é usado em adjetivos compostos. Não, filho. Eu uso adjetivo composto. Ó. Verde claro. Eu uso. Verde claro. É um adjetivo composto. Só que a regra aqui é a letra A. Tem que ter cuidado, porque eu uso o hífen com palavra composta. Guarda-roupa, guarda-costa, né? Eu uso o hífen. Só que existem algumas palavras compostas que não possuem hífen. Algumas palavras compostas perderam a noção de composição. Você tem que gravar algumas palavras compostas que não possuem hífen mais. Quais, João? Aqui, ó. Por exemplo, manda mais chuva. Hoje é uma palavra que perdeu a noção de composição. É como se fosse manda-chuva. O líder fica assim, ó. Manda-chuva. Sem hífen. Quando você tem passa-tempo, ó. Passa-tempo, passa mais tempo. É uma palavra composta. Vai ficar como? Passatempo. Tem até diz que eu sou seu passatempo. Passatempo. Vendo? Eu tenho o pontapé também sem hífen. João, deixa-me ver se eu estou entendendo.
Vamos lá. Tudo que nós falamos. Os opostos se atraem. Os iguais se repelem. Terminou com vogal, começou com vogal diferente, juntou. Autoescola, autoestrada, infraestrutura, tudo junto. Terminou com vogal, começou com vogal igual, separa. Beleza? Quando eu falo, por exemplo, ó, aqui, ó, presta atenção. O curso será semi-extensivo. Semi-extensivo sem hífen. Porque terminou com vogal, semi, e extensivo começou com vogal, é. Vogais diferentes, os opostos se atraem. Juntou sem hífen. Agora, o curso será semi-intensivo com hífen. Semi-intensivo com hífen. Porque terminou com I e começou com I. Letras iguais se separam, beleza? E existe a regra do H, né? Antes de super-homem, antes de H, normalmente eu uso hífen. A não ser lá no caso do có lá, que junta e perde o H. Mas é outra coisa. A regra aqui é, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Fechou? Aí, quando termina com vogal e começa com R ou S, o que é que faz? Junta e dobra o quê? O R e o S. É isso? Autossugestão, junta e dobra o S. Terminou com vogal, começou com S. Quando eu falo para autorretrato, junta e dobra o R, fica feio. E porta-retrato? Porta-retrato tem hífen. Que desgraça é essa, João? Autorretrato não tem hífen, juntou e dobrou. E porta-retrato vai ter hífen, sempre que terminou com vogal e começou com R. Porta não é prefixo, meu filho. Porta é uma palavra que não é prefixo. Porta-retrato é uma palavra composta. Tem que ter hífen. Agora, autorretrato, junta e dobra, porque auto é prefixo. Entendeu? É quando o prefixo termina com vogal e a palavra após começa com R ou S. Vai juntar e dobrar. Fechou? Vamos mais. Olha aqui. Se eu disser assim, quer ver? Ele é muito sem vergonha. E aí? Como que ficaria sem vergonha? E aí? Pense aí. Sem vergonha. Tá aqui a questão, na 4 aqui, ó. Assinale a alternativa errada, circule o errada, quanto ao emprego do hífen. Porque tem sem vergonha aqui, tá vendo? Será que seria essa a resposta? Sem vergonha está certo. Porque quando os prefixos bem, né, sem, tem que ter hífen, viu? Usa esse hífen. Não entendi, João. Quando eu falo, por exemplo, bem-estar. Sem vergonha. Então essa está certa. Infravermelho. Uai, eu tenho infra mais vermelho, mas aqui as letras são diferentes, uai. Porque não é um prefixo, ó. Infra mais vermelho. Não tem por que eu colocar hífen aqui, não. É igual intermunicipal, também tem hífen, não. Ó. Letras diferentes. Junto, tá certo. Foi divulgado o conteúdo de forma interregional. Aí já mudou interregional. Por que que interregional está errado? Porque terminou com R e começou com R. Letras iguais separam. Tem que ficar como? Inter. Assim. Se fosse intermunicipal, a resposta é essa aqui, né? Pelo que nós estamos vendo aqui, a errada, né? Se fosse intermunicipal, aí sim. Em intermunicipal eu teria tudo junto. Porque as letras aqui intermunicipal são diferentes. Interregional, você tem letras iguais, ó. Os iguais se repelem. Então não pode ser. Por que que bem-humorado está certo, João? Por que que bem-humorado está certo? Bem-humorado está certo por causa do bem aqui, ó. Olha lá, bem-estar, ó. João, não entendi. Entendeu, filho? Bem e sem. Você vai usar hífen. Ô, João, então aquela placa quando tem assim, ó. Seja bem-vindo a Montes Claros. Bem-vindo a Moxit. Vou colocar a Mox. Haverá hífen? Sim. Por quê? Bem aqui, ó. Né? Eu uso o hífen com bem e com sem. Intermunicipal, porque as letras são diferentes. Interregional, as letras aqui são iguais.
Fechou, filho? Vamos fazer só o feedback? Uso do hífen. Qual que é a regra principal? Fala aí. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Faltou só uma regra, que é em relação... Deixa eu passar nas principais, né? Circo e pan. Olha aqui. Vou colocar aqui um espacinho aqui, eu explicar. Aqui, ó. Os prefixos circo e pan, aqui, ó. Você vai usar hífen quando logo após circo e pan houver vogal. N. Quando eu falo circo, navegação. Circo hospitalar. O que é uma ronda circo hospitalar? Ao redor do hospital. Vamos lá, circo hospitalar. Dá para entender aí. Pan-americano. Jogos Pan-Americana. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? E os prefixos circo e pan, ó, circo e pan, receberão hífen quando logo após houver N, H e vogal. Tá vendo? Quando após os prefixos circo e pan houver N, H e vogal, você usará hífen. Ô, João, então se eu escrever circo polar, não haverá hífen? Não. Por que não? Porque não começou nem com N, H e vogal a próxima palavra. Aqui tá de boa. Então, para você usar hífen com circo, logo após tem de haver o quê? N, H e vogal. Fechou? Normalmente antes de H eu uso hífen, né? Quando eu falo anti-higiênico, anti-herói, né? Tem que ter hífen. Agora se eu falar anti-rugas. E aí? Anti-rugas. Vai juntar e dobrar. Porque vai terminar com vogal e começar com R. Quando termina com vogal e começa com R ou S, o que faz? Junta e dobra. Fechou, filho? Então fechamos aqui o uso do hífen. E atente-se a essa questão aí do prefixo e do que não é prefixo. Porque quando eu falo eu sou anti-sol, tem que ter hífen. Terminou o prefixo com vogal e começou com S. Juntou e dobrou? Não tem que ter hífen não, filho. Anti-sol sem hífen. Agora, guarda-sol, aí terá hífen. Porque guarda é uma palavra composta. Ou guarda é só uma palavra composta. Vamos lá novamente. Eu sou anti-sol. Não tem hífen. Terminou com vogal, começou com S. Vai juntar e dobrar. Agora, peguei meu guarda-sol com hífen. Porque guarda e sol formam uma palavra composta. Guarda não é prefixo. E anti é prefixo. Fechou? Então, o uso do hífen finalizado por aqui. Valeu! Fala, meu amigo Eli Jordano, minha amiga Eli Jordana desse Brasil, tudo bom com vocês? Vem comigo nessa missão de 100 dias na geografia, com a geografia do sucesso? Bora! Olha só, nessa nossa segunda aula aqui, a gente vai pegar os tópicos aí, né, do edital, da identificação e análise das regiões econômicas de Minas Gerais, junto com os processos industriais, agrícolas, os indicadores de desenvolvimento regionais, como que se organiza, né, as localizações das diferentes regiões, os principais setores produtivos, quais são os que mais destacam, quais são os pontos que mais destacam, as mesorregiões mais econômicas, que se destacam economicamente, e o porquê uma ou outra não faz todo esse processo. Tudo bem? Vamos aqui na nossa primeira questão. Nessa primeira questão, uma questão de nível facílimo aqui, porque em todos os estados de Minas Gerais, todas as mesorregiões, se você chegar, alguém vai chegar e falar bem assim: você aceita o cafezinho? E isso daí vai dizer muito sobre essa questão. Quer ver? Bora lá. Após o uso da terra em Minas Gerais, como em outros estados do Brasil, levaram à criação de paisagens diferenciadas, de fato. De um lado, as grandes propriedades com tecnologias modernas com produção para exportação, e de outro, pequenas e médias propriedades onde se pratica a agricultura familiar. Dos itens listados a seguir, qual deles é um produto exportado pelo estado de Minas Gerais? Vamos de baixo para cima. Mandioca, feijão, arroz ou café? Café.
Vocês acham que se Minas Gerais não tivesse uma grande produção cafeeira, a gente ia, todo lugar que a gente ia chegar, a gente ia oferecer um cafezinho? Não, porque para nós é muito fácil, a gente tem essa cultura do cafezinho, do pão de queijo, então associem isso. Isso diz respeito às nossas atividades econômicas, aos nossos processos de agricultura, sobretudo para a exportação. Montes Claros, Minas Gerais se destaca muito na exportação cafeeira, então alternativa correta, alternativa A. Desde o período da colonização, com o Rio de Janeiro, São Paulo, influenciando e dando subsídios para Minas Gerais terem grande produção cafeeira, sobretudo pelos seus processos naturais de extensão territorial de Minas, espaços muito bons para a produção de café, e aí a gente tem essas características, tudo bem? Em Minas Gerais, vamos para a questão 2 aqui, ó. A produção agropecuária é de grande porte e valor e nela predominam as atividades voltadas para o mercado externo. Em Minas, a agropecuária apresenta altos níveis de modernização técnicas nas seguintes regiões. Olha só, aqui a gente está falando sobre a modernização agrícola. Essa modernização agrícola, a gente pode entender que sabemos que duas regiões a gente não tem tanta modernização agrícola, porque por muito tempo se destacou numa produção de extração mineral, que é os vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, nessa aqui a gente anula Vale do Jequitinhonha e Mucuri, alternativa falsa. Norte de Minas, Central e Mata Mineira? Também não. Por que Norte de Minas não? Porque Norte de Minas, embora tenha se destacando muito, a gente tem algumas regiões que se assemelham lá com o Polígono das Secas, vocês lembram disso? Então, aqui, não é muito promissor aqui no Norte um desenvolvimento agrícola modernizado, mecanizado, com vários campos e vários bois e vacas nos vales, nas paisagens de fundo de leite e da manteiga. Então, a gente não vai ter essa organização. Norte de Minas também, a gente já anula aqui. O que nos resta a alternativa C, sul de Minas. Quando você viaja para o sul de Minas, a gente só consegue enxergar campos e campos e campos de agropecuária e aquelas paisagens lindas de fazendas e fazendas chiques e fazendas legais e com grande desenvolvimento de mecanização. Região sudeste de Minas, essa região sudeste de Minas que vai acompanhar aí também essas modernizações agrícolas, junto com a região sul, a zona da mata ali na produção cafeeira, e Triângulo Mineiro, com grande dinamismo econômico em destaque. Esse dinamismo econômico em destaque do Triângulo Mineiro, muito promissor, muito importante e arregaça aí no estado de Minas Gerais. Então, alternativa certa, alternativa C de... Caramba, arrasamos! Vamos para a próxima questão. O estado de Minas Gerais está dividido em 10 macro-regiões para fins de planejamento administrativo. Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste. Deixa eu falar aqui para vocês. Algumas dessas questões aqui tem uns nomes, né? É isso. Central, Centro-Oeste, Jequitinhonha, Norte, tudo certo. Depois eu comento sobre isso. Em Minas Gerais são encontrados produtores de plantas ornamentais. O que são plantas ornamentais? As plantas ornamentais, elas são plantas que ornamentam. Então, são flores, é um tipo de vegetação assim mais bonito, né? Mais voltado um pouco para a jardinagem. Em Minas Gerais, a capacidade da vegetação, a vegetação que a gente tem, o dinamismo de vegetação que a gente tem, nós temos capacidade de ter tanto a variedade dos frutos do cerrado, as características da zona da mata, do Triângulo Mineiro, do centro de Minas e do sul de Minas. Então, todas essas regiões elas vão ter características muito importantes nos processos dessas plantas. Todas elas, de acordo com a sua vegetação, vai acompanhar vegetações da Caatinga, vegetação do Cerrado, vegetação da Mata Atlântica. É raro, e por conta de desmatamento, por ações antrópicas, a gente tem perdido muito algumas regiões muito promissoras para essas plantas ornamentais. Então, está perguntando que onde são encontradas essas plantas ornamentais? Apenas nas macro-regiões Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste, Triângulo, Zona da Mata? Não. A gente tem um cerrado, né, mineiro, no norte de Minas, sobretudo, com os frutos do cerrado, muito importante, muitos promissores para isso. Então, esse aqui está falso. Apenas na macro-região centro? Não. Olhos apenas aqui, anulando essas três questões. Apenas nas macro-regiões central? Não. Em todas as macro-regiões. Essas macro-regiões nos permitem inferir que o dinamismo da vegetação, o dinamismo paisagismo de Minas Gerais
é sensacional, é gigante. Então, em todas as macro-regiões, a gente vai ter características específicas desses pontos, dessas variedades paisagísticas, beleza? Beberam água aí já? Bora para a próxima. Todas as mesorregiões. Leia os textos abaixo e responda. O Triângulo Mineiro é a macro-região mais dinâmica do estado depois da central. Como é interiorana, em muitos casos, possui indicadores sociais superiores aos da macro-região central. Deixa eu comentar aqui com vocês. Em algumas questões, né, dessas variações aqui, vocês vão ver 10 macro-regiões ou mesorregiões, 12 macro-regiões ou mesorregiões, só que eu quero que vocês entendam que foi antes da mudança do IBGE que colocou Minas Gerais com 12 ou 13 macro-regiões, tá? Ou mesorregiões, que junta ali Vale do Jequitinhonha e Mucuri para ser 12, ou dividem ela, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, para ser 13. Tudo bem? Então, essas questões aí, quando vocês vão verem 10 macro-regiões, 11 macro-regiões, saibam que é nesse processo antes da atualização do IBGE. Hoje, nós temos essa aí que eu falei para vocês, tá? Então, o Triângulo Mineiro é a mais dinâmica do estado depois de central. Como é interiorana, em muitos casos, possui indicadores sociais superiores aos da macro-região central. O que ela quis dizer? Dá muito trabalho manter umas condições e indicadores socioeconômicos da população em regiões urbanas. Em regiões urbanas, a gente tem a macrocefalia urbana e a consequência dessa macrocefalia vai carregar consigo problemas urbanos, de trânsito, o crescimento das cidades vai trazer esses problemas, esse caos urbano, esse boom demográfico, e em contrapartida o Triângulo Mineiro não vai ter isso. Então, o Triângulo Mineiro tem economia segunda, é menor do que o da região metropolitana, mas os indicadores socioeconômicos são melhores. Por quê? São regiões mais ali, regiões de fazenda, são regiões com melhor controle, mais fácil de controlar. E é isso que essa questão quis dizer, essa alternativa. Texto 2. O desenvolvimento de atividades ligadas à pecuária, justamente com a agroindústria e o comércio atacadista, fez do Triângulo Mineiro uma das macro-regiões mais desenvolvidas de Minas Gerais. Desde a gênese do seu desenvolvimento, a região foi privilegiada por ser fronteira de polos dinâmicos do país e ainda por atrair montantes significativos de investimentos em tais atividades. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Isso daí é um texto, não é para a gente julgar se é verdadeiro ou falso, né? Mas isso tudo aí fala sobre o Triângulo Mineiro e a capacidade de desenvolvimento de dinamismo econômico que ela vai ter. O desenvolvimento da macro-região do Triângulo Mineiro se deve aos fatores acima. Então, falou que o desenvolvimento foi por isso. Em relação ao desenvolvimento comparado às regiões, é correto afirmar que a renda per capita ser um indicador permeável em relação às desigualdades sociais ilustra significativamente as diferenças econômicas entre as macro-regiões de Minas Gerais. Então, tá falando que nessa região aí nós temos as diferenças econômicas entre elas, né, as desigualdades sociais é muito característica. Bora ver a outra. Em relação à renda per capita das macro-regiões de Minas Gerais, as disparidades de renda se configuram no estado. As diferenciações de renda. O fator industrial, a concentração de atividades econômicas mais importantes, mesmo a agricultura, como no caso da atividade cafeira, explica as disparidades de renda entre as macro-regiões. Algumas regiões tendo mais acesso à indústria, outras regiões tendo mais acesso às questões cafeiras, sobretudo no período da colonização, vai ter essa característica. C. No norte de Minas e nos vales do Jequitinhonha, encontram-se as melhores rendas. Mentira. Falso. Nem precisa ler o resto. O rápido crescimento econômico do norte de Minas, os vales de Jequitinhonha e Mucuri aponta o problema histórico. Essas grandes tensões, falso também. Essa alternativa falsa nos fala que a gente não teve um grande desenvolvimento econômico, inclusive agora a gente está tendo planos de desenvolvimento regionais no Vale de Jequitinhonha e Mucuri, no norte de Minas, com características aí de planos, investimentos governamentais para desenvolver a agricultura familiar, para desenvolver esses pontos. Então, é mentira também. A renda per capita ser um indicador permeável, é só a renda per capita que é o indicador que nós fazemos para analisar os índices de indicadores. É apenas a renda per capita? Não. Então, isso daqui não é a justificativa. A renda per capita, a renda por cabeça, não é a justificativa por Minas Gerais ter esse tanto de desigualdade
no quesito econômico. Então, a alternativa que nos restou, alternativa B, em relação à renda das macro-regiões, ela se configura no estado a partir dos fatores industriais, sim. Então, a gente tem regiões mais envolvidas industrialmente, o que ajudou no desenvolvimento econômico. Concentração de atividades econômicas, como na agricultura, de fato, algumas regiões a agricultura ela é mais modernizada se comparada às outras regiões, como na atividade cafeira, e disparidades, ou seja, diferenciações de renda entre as macro-regiões, que faz com que nós tenhamos uns grandes desigualdades regionais aí no estado de Minas Gerais. Tudo bem? Bora para a próxima questão. Ao longo das estradas do sul de Minas, o maior centro cafeicultor do Brasil, é fácil avistar manchas marrons entre as plantas enfileiradas. A marca da queimada não vem do fogo, mas como resultado do taranã, registrado no fim da temporada de colheita e que trouxe impactos devastadores, principalmente aos produtores familiares. Em relação ao fenômeno meteorológico climático, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Eles querem fenômenos climáticos ou meteorológicos. Então, disse aí no enunciado que algumas regiões estavam tendo regiões mais amarronzadas, algumas vegetações mais amarronzadas, por características específicas, né? Não vem do fogo, não vem desse processo, mas sim da temporada que eles estavam passando. E um fator climático, meteorológico, nós estamos falando de terremoto. Se você marcou terremoto, bora aqui, vem conversar comigo aqui rapidão, com todo respeito, tá? Com todo respeito do mundo. Tem terremoto no Brasil? A gente está no encontro de placas tectônicas, mas já aqui em Montes Claros treme às vezes, lá no Nordeste está tremendo às vezes, alto lá. Não é por abalos sísmicos com movimentos de placas tectônicas que são os terremotos, tá? São N fatores, são outros motivos, são outros relacionados com a geomorfologia, o tipo de relevo, né? O relevo kárstico, inclusive, não é terremotos. Tsunamis? Tem tsunami, tem oceano, tem mar em Minas? Me fala, não tem. Por que eu tô falando isso? Porque alguns alunos meus marcaram esses dois. Eu não tô te julgando, meus amigos. Não tô te julgando vocês. Não estou julgando vocês. Mas a gente precisa salientar isso. Esses dois pontos seriam que você anularia mais fácil. É justo você ter ficado em dúvida entre geada e erosão? É. Mas, já que é um fator meteorológico, climático e erosão, é um fator de agente do relevo. E esse fator de agente do relevo nos permite inferir que as geadas que acontecem ali no sul de Minas, as geadas que acontecem em regiões tropical úmido, vão ter características e acompanhar características de frio e que vai ter ali como se fosse queimar a vegetação em períodos extremos, de frio extremo. Este frio que eu estou falando é no período do inverno rigoroso que a gente tem no sul de Minas, que a gente tem na região central mineira, que a gente tem no Triângulo Mineiro, na zona da mata, nos montes, Campos dos Vertentes, por ter características climáticas diferentes, sobretudo no norte de Minas, que nós temos um tropical, né? Um verão chuvoso e um inverno seco. Agora aqui não, no tropical úmido, né? Tropical de altitude, em algumas regiões a gente vai ter variações climáticas muito intensas, sobretudo no frio. Tá tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão 6. Observe o quadro a seguir com as atividades econômicas em 4 regiões de Minas Gerais. Então a gente tem a região noroeste, região norte, região central, região do Jequitinhonha e Mucuri. Noroeste é o desenvolvimento econômico, que é a agricultura, pecuária e mineração, verdade. Na região norte, o desenvolvimento da atividade econômica, né? Agricultura, pecuária, ferro, metalúrgica, reflorestamento, têxtil, frutas e minerais não metálicos. Na região central, metalurgia, automóveis, bebidas, calçados, indústrias têxteis, turismo, mineração, produtos de alimentares, autopeças e etc. E na Jequitinhonha e Mucuri, agricultura e pecuária, mineração, pedras ornamentais e preciosas e reflorestamento. E aí vocês podem encaixar aí uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar, tá? Das regiões de Minas listadas anteriormente, qual apresenta o maior número de atividades econômicas? É só contar. Já estou na dúvida, só contar.
Qual é que o quadrinho é maior? Região central de Minas Gerais. Jamais e o Triângulo Mineiro? Tem Triângulo Mineiro aqui, e mesmo se tivesse, Triângulo Mineiro tem um dinamismo econômico muito grande, mas aí se compara com a região central mineira, que vai abranger um leque muito maior, que vai incluir aí as atividades industriais, as atividades metalúrgicas, as atividades siderúrgicas, as atividades alimentícias, tá? Indústrias alimentícias, vixe, quase que sai. Então, a alternativa correta é a alternativa B, região central mineira. E nessa região central mineira já está incluso também a região metropolitana de Belo Horizonte, que junta a região central e a região metropolitana, tá? Então, vamos aqui na próxima questão, questão 7. A economia do estado de Minas Gerais tem destaque entre os municípios brasileiros. Em relação à economia mineira, assinale a alternativa correta. Municípios como BH, Betim, Uberlândia, Contagem e Uberaba são importantes no setor industrial. Será que é verdade? Vamos dar continuidade. O setor primário representa a maior participação na economia do estado, seguido pelo setor secundário e pelo terciário. Mentira. Embora Minas Gerais, gente, se destaque em uma produção, se destaque aí em uma organização muito promissora nos quesitos da agropecuária e agricultura, ainda não é o ponto forte, não é o ponto principal. As indústrias ainda têm mais destaque, sobretudo pelo recurso natural que a gente tem aqui, pelas estruturas geológicas que nós temos aqui, muito promissora para a extração de ferros, por exemplo, para metalúrgica, siderúrgica. Então, primeiro ponto, a gente tem o terciário e o secundário estão aí, né, competindo, e o primário vem logo em seguida, ajudando, intensificando aí esse processo. Então, essa não é a resposta. Os 5 municípios com maior participação do Produto Interno Bruto mineiro são Contagem, Poços de Caldas, Varginha, Montes Claros e Divinópolis. Mentira! Olha só, esses aí, os 5 municípios que têm maior participação, é inclusive os municípios de BH, Betim, Uberlândia, Contagem e Uberaba, que tem essa sequência de primeiro ao quinto lugar com o melhor Produto Interno Bruto de Minas Gerais. Contagem, galera, também é o único ponto aí que tem, de fato, faz parte dos 5 com maior participação do Produto Interno Bruto, porém, Poços de Caldas está em 13ª posição, Varginha está em 18ª posição, Montes Claros em 10ª posição e Divinópolis em 14ª posição. Então, elas não são as quintas maiores economias que intensificam e ajudam aí a construir o PIB de Minas Gerais. O PIB do estado é o maior do país e o PIB per capita é o segundo, estando atrás apenas de São Paulo. Mentira, São Paulo ainda está aí sendo destaque nas produções econômicas, sendo destaque na participação do Produto Interno Bruto brasileiro. Então, Minas Gerais é muito bom, só que Minas Gerais ainda está atrás de São Paulo. O que nos resta é a alternativa A. Municípios como Belo Horizonte, Betim, Uberlândia, Contagem e Uberaba são importantes no setor industrial, sobretudo por estar em regiões aí central, regiões de quadrilátero ferrífero, regiões que a gente tem uma estrutura geológica aí de escudos cristalinos com uma grande produção de metais, extração de metais, perdão. Olha essa 8 aqui, ó. É uma das regiões mais ricas de Minas Gerais, apresentando indústrias de processamento de alimentos, madeira, açúcar, álcool, fertilizantes. Essa aqui a gente já corrigiu, né? Essa aqui a gente já resolveu. E a resposta é Triângulo Mineiro, com essa vasta possibilidade, com esse dinamismo econômico que Triângulo Mineiro exerce em todas as regiões, sobre todas as regiões de Minas Gerais. Tudo bem? Temos mais uma questão aqui, uma questão muito boa, uma questão legal, uma questão que a gente tem um mapinha e nós adoramos mapas. Lembram disso? Considerando o mapa do IDHM, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e Renda da Região Sudeste, aqui nós temos um mapa, né, de colorimetria, em que as regiões sudestes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, têm o melhor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, tá? Então, olha só. Cadê? Sumiu, achei. A leitura do mapa permite identificar que o IDHM, renda no Sudeste, é predominante no Alto do Paranaíba, no Sul e no Vale do Jequitinhonha. Galera, o melhor índice de desenvolvimento humano é no Vale do Jequitinhonha? Não, então a gente anula. Embora Diamantina ali, embora aquela região tenha o meu coração, tenha uma riqueza cultural, uma riqueza social, uma riqueza histórica muito grande, infelizmente ainda tem muitos processos
para ter um melhor desenvolvimento humano e por isso que tem tido grandes investimentos, né, regionais nessa região. Médio no polígono das Secas e no Vale do Aço Mineiro. Gente, o polígono das Secas não é médio, não. O polígono das Secas é baixo. Vamos lá? Olha o polígono das Secas aí, norte e nordeste de Minas. É muito baixo. Concordam comigo? C, baixo no Pontal do Paranapiba e norte do Espírito Santo. Vamos lá. Norte do Espírito Santo. Norte do Espírito Santo é médio e alto, tá? Tem um pinguinho ali que é baixo, só que a maioria, 99,9%, é alto. Baixo no polígono das Secas, verdade. E baixo no Vale do Jequitinhonha, verdade. Infelizmente, o índice de desenvolvimento humano municipal vai ter aí uma influência, vai ter uma característica muito ruim nesse polígono das Secas no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, sobretudo pela sua baixa capacidade de diversidade econômica, como se comparado, por exemplo, ao Triângulo Mineiro. Então, o Triângulo Mineiro, a gente tem uma diversidade econômica muito grande, em contrapartida, no polígono das Secas, por questões de restrições naturais, nós não conseguimos ter tanto desenvolvimento, tá? Justamente por questões naturais, beleza? Próxima questão. Uma das preocupações dos autores é apresentar alguns impactos importantes desse desenvolvimento desigual das macro-regiões de Minas. Nesse sentido, é correto afirmar que meu Deus. Ao utilizar indicadores diretos para avaliação de desigualdade regional, deve-se necessariamente criar relação direta de alguns indicadores agregados, como o Índice de Desenvolvimento Humano. Gente, vamos lá. Para ter uma desigualdade regional, não precisa necessariamente a gente fazer uma divisão literalmente com saúde, renda e taxa de analfabetismo, tá? A gente vai conseguir entender quais são as desigualdades, mas o motivo dessa desigualdade são muito mais, inclusive por questões econômicas, inclusive por questões de diferenciações de tipos de clima, tipos de vegetação, isso daí que vai nos destacar. O conceito de desenvolvimento é simples, mesmo quando abrange uma multiplicidade de variáveis que devem ser levadas em consideração. Não é simples o conceito de desenvolvimento, tem um tanto de interrelações, tem muitas associações, é preciso muito estudo, é preciso entender o antes, o depois e o durante e todas essas relações. O desenvolvimento social é tido como combate à pobreza, geração de emprego e renda, garantir a saúde, a educação, a assistência, completo. Ou seja, abrange uma gama de investimentos que vão muito além do crescimento econômico, buscando principalmente o bem-estar da população. Verdade. Se eu tenho uma população com bem-estar, se eu tenho uma população com acesso aos direitos básicos, se eu tenho uma percepção para além dos 3 critérios do IDH, a gente consegue ter uma vasta análise, uma vasta percepção de como é estruturado essas regiões. Tudo bem? Já marquei a D. Para o desenvolvimento pleno de uma região, é imperativa a junção de crescimento econômico e desenvolvimento social, visto que crescimento econômico, exportação, etc., sempre se traduzem hegemonicamente em qualidade de vida. Mentira. Esses critérios, gente, uma região ela pode ter um IDH muito baixo, mas a qualidade de vida deve ser incrível, né? Ou a desigualdade social é baixa, ou o coeficiente de Gini é baixo. Deu para entender? Então, isso daí não é um parâmetro eficaz de análise. Então, alternativa correta, alternativa C. Galera, é isso. Um beijo, um cheiro, um queijo para vocês. Bons estudos, já sabem. Se precisar, só me procurar no meu Insta, @ge.geografia. E quem quiser adquirir todas as nossas plataformas, todos os nossos cursos, fique à vontade, entre em contato com a gente e entre para o melhor time de aprovações com a LJ Concursos desse Brasil. Tudo bom? Um beijo, um cheiro, um queijo para vocês. Bons estudos e tchau. Até a próxima.